Eles me perguntaram por que eu queria ir lá. Eu disse, porque eu quero saber a verdade. É uma história bizarra que pode oferecer avisos sóbrios para a nossa geração. Sharon Halstead matou sua amiga de longa data, Lynn Green, e também atirou no marido de Lynn, David, e no filho deles de 3 anos, Nathaniel. Mas por quê? Em resumo, um anjo me fez fazer isso. Hoje, a fascinação pela metafísica, misticismo e canalização nunca foi tão grande. Vai me levar cerca de 1 minuto para trazê-la. Trabalhar com uma energia espiritual vem com desafios porque não há controle. Recebo muitas energias. Há alguma mensagem para você? Espíritos dos mortos, anjos do céu, mestres ascendidos e alienígenas aparecem como seres sobrenaturais benevolentes de além. Mas quem são esses visitantes de outro mundo? Se ouvirmos por tempo suficiente, suas mensagens revelam um padrão semelhante. Poderia ser um plano sinistro para destruir a humanidade. Sharon Halstead não demonstrou emoção enquanto a mãe e o marido da vítima testemunhavam contra ela no tribunal hoje, e ela se recusou a olhar. Enquanto a acusação exibia uma fita de vídeo de 10 minutos da cena do crime, que incluía imagens do corpo de Lynn Green, Sharon e Deborah Halstead passaram na casa dos Green com os 2 filhos de Sharon, Harry e Leo. David e Lynn estavam pagando contas na mesa da sala de jantar, enquanto o pequeno Nathaniel estava na sua cadeira de elevação brincando com brinquedos. Mais tarde, Lynn notou que alguém havia rabiscado as paredes do banheiro e pediu para os Halstead irem embora. Quando Sharon puxou a arma da bolsa, David percebeu que sua amiga de infância não estava ali para brincar. Ele saiu correndo pela porta de vidro deslizante para pedir ajuda. Sharon o seguiu para fora e atirou nas costas dele. Sharon então voltou para dentro da casa e atirou e matou Lynn Green. Então ela caminhou até a mesa da sala de jantar e atirou em Nathaniel no rosto. A bala atingiu seu pescoço e coluna, deixando-o paralisado da cintura para baixo. O vídeo da cena do crime mostra como David correu pela rua e bateu na porta do vizinho pedindo ajuda. Então ele correu de volta pela rua até a casa do vizinho, onde desabou dentro da porta da frente em uma poça de sangue. David deu informações à polícia que os levaram à residência de Sharon e Deborah. Lá, eles encontraram uma caminhonete vermelha, que estava registrada como roubada de Newburgh, uma pequena cidade a cerca de 230 milhas ao norte. A caminhonete foi levada de um rancho com um cavalo e um trailer, deixando para trás outro assassinato. As irmãs Halstead foram presas e posteriormente acusadas de 2 assassinatos agravados, entre várias outras acusações. A princípio, elas se declararam não culpadas, mas uma condenação poderia resultar na pena de morte, mesmo que nenhuma delas tivesse um histórico criminal anterior. Eventualmente,
elas negociaram acordos de confissão com o Estado. Deborah concordou em fornecer uma declaração juramentada sobre os assassinatos. Como ela não puxou o gatilho, recebeu uma acusação e uma pena menores. Sharon acabou sendo condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 75 anos. Depois de cumprir 11 anos de prisão, Deborah foi liberada em 2001. Sharon provavelmente nunca será liberada, de acordo com uma revisão da Comissão de Liberdade Condicional, em 2015. Ela está atualmente cumprindo pena na prisão Coffee Creek, perto de Portland. David Green disse ao juiz que toda vez que vê as cicatrizes no corpo de seu filho de 3 anos, que agora está paralisado, ele vê Sharon Halstead puxando o gatilho e ele diz que os gritos de seus entes queridos estarão sempre com ele. No último novembro, uma bala da arma de Sharon Halstead atravessou a base do seu pescoço e atingiu sua medula espinhal. Ele está essencialmente paralisado da cintura para baixo. Ele viu sua mãe ser assassinada, mas felizmente o Senhor apagou isso da memória dele de alguma forma. Nós nos tornamos os pais dele mais ou menos assim, porque David estava tão angustiado e sobrecarregado por tudo que estava acontecendo, ele mal conseguia manter a cabeça acima da água. Nathanael ficou com a avó a maior parte do tempo e ela o levou ao médico. E fez o que tinha que fazer, mas ele nunca se sentiu triste por si mesmo. O que torna esses assassinatos extremamente incomuns foi o motivo. Tudo começou com um grupo de estudo da Bíblia em Grants Pass, Oregon, em 1983. Nossa pesquisa incluiu documentos judiciais, cobertura de jornais e 10 caixas de evidências no Departamento de Polícia de Grants Pass. Gravações do 911. Naquela época era uma tecnologia rudimentar. Uau! Além das evidências dos crimes, as caixas incluíam cadernos espirais e centenas de folhas de papel, revelando a fascinação e obsessão do grupo por anjos. Nós também revisamos um livro sobre este caso, intitulado Cuidado com os Anjos, escrito por Roger Morneau, um ex-cultuador de demônios que se tornou um autor cristão e guerreiro da oração. Seus livros incluem sua história de conversão, Encantado pela Escuridão, e títulos sobre respostas incríveis à oração. Em 1996, como parte de sua pesquisa para Cuidado com os Anjos, Roger foi a Oregon para entrevistar Sharon e Deborah Halstead na prisão. Esse grupo de 19 pessoas lá em Oregon, entre 1983, entre 3 e 88, isso mesmo, até 88, isso mesmo, eles tinham orado para ver anjos. Eles sentiam, como muitas das igrejas evangélicas neste país, que havia chegado a hora de pedir a Deus e orar. Vamos, pedir para Ele fazer algo por nós. Ele enviou seus anjos para vir e conversar conosco, como as pessoas faziam nos tempos bíblicos, você vê. E o anjo que veio e disse: nós viemos do trono de Deus, anjos belos e gloriosos. Ao longo de um período de 5 anos, o grupo documentou interações com 160 anjos que fizeram promessas e conquistaram sua confiança e amor. Um ser radiante, afirmando ser Jesus, apareceu para o grupo, confirmando o trabalho dos anjos. Anjos, vejam meus filhos. Crianças, vejam meus anjos. Jesus falou conosco. Havia muitos anjos na casa. Jesus cresceu de tamanho até que passou pelo telhado da casa. Então, seu brilho diminuiu e ele desapareceu. Pelo testemunho das pessoas que eu conhecia nesse grupo, o testemunho deles era que eles convidavam os anjos a entrar em sua presença para que pudessem se comunicar abertamente com eles.
Eles os viam e se comunicavam e diziam: saudações, anjos. E então o anjo respondia: Bem, esses indivíduos seriam como um canal pelo qual esses espíritos falariam. Fala sobre pessoas que eles não conhecem, coisas que vão acontecer em suas vidas. Nós costumávamos fazer isso muito com a Lynn. Quer dizer, não só nós, mas todo mundo do grupo, porque a Lynn foi a primeira que eu consegui ver e ouvir. O grupo escrevia perguntas para fazer aos anjos, que variavam de questões do dia a dia a indagações teológicas. As respostas eram então anotadas ao lado da pergunta. Os anjos falavam coisas grandiosas sobre si mesmos, o que deveria ter sido um grande sinal de alerta, mas as mentiras eram bonitas, misturando apenas o suficiente da Bíblia para manter o grupo engajado. Eu sou ele. Eu fui o primeiro ancião de dias, e eu sou como um, mas separado, mencionado na Bíblia. Eu tenho todas as respostas. Há muito trabalho a ser feito por nós, os anjos. Minhas palavras são as palavras de Jesus. Você não precisa mais de um mediador, pois ouvirá coisas por si mesmo e verá muitas coisas gloriosas. Isso, não, parece certo. Eles satisfizeram a curiosidade do grupo. Os anjos trouxeram presentes, alguns dos quais se materializaram em forma física, como flores e correntes de ouro. Outros presentes estavam supostamente reservados no céu, como cavalos brancos e pianos transparentes. Alguns membros viam e falavam com os anjos abertamente, enquanto outros pareciam se comunicar telepaticamente. Dois membros também receberam o presente da viagem astral, também conhecida como experiências fora do corpo, que eles chamavam de viagem espiritual. Certamente, eu posso te levar a terras distantes. Não conte a ninguém sobre essas grandes viagens que você faz. E durante todo esse tempo, os anjos os atraíam mais perto, com previsões de milagres épicos e conhecimento secreto. As paredes cairão por suas mãos. A terra parará de girar por sua ordem. Você caminhará sobre o mar em direção a terras distantes. Suas línguas serão muitas. Eles estavam fazendo promessas a eles e que eles seriam grandemente abençoados por isso. Situações que alimentam o ego. Sharon, o grito da sua voz fará a maior montanha desmoronar sobre seu inimigo, para proteger o povo do Senhor. Vocês, aqui nesta sala, sabem mais sobre o futuro do que qualquer homem, mulher ou criança neste mundo. O que acontece dentro desta casa não deve chegar aos ouvidos de nenhum homem. Guarde este segredo. E tudo isso, apesar do fato de que eles estavam lendo as Escrituras e tudo mais, eu não tenho ideia sobre o que eram os estudos bíblicos ou algo assim, mas isso foi uma forma de entrada para eles. Está chegando a hora em que todos nós seremos separados. Todos aqui devem estar conectados a Jesus e aos anjos. Um ser muito proeminente nos cadernos e papéis era um anjo chamado Verdade Nua, que eventualmente levaria Sharon e Deborah por caminhos proibidos. Vários anos antes dos crimes começarem, a Verdade Nua os preparou prometendo se juntar a Sharon em sua primeira missão para Deus. Sua missão, assim como a da sua irmã, será revelada em breve. Will cresceu em um lar cristão. Na adolescência, ele estudou psicologia e livros de autoajuda. No início dos anos 80, ele procurou um psíquico e mais tarde se tornou membro do Centro Nova Era Caminho Iluminado.
Lá, ele começou a ler livros de Alice Bailey, uma sacerdotisa do oculto que canalizava mensagens de um guia espiritual chamado Joel Kuhl. Fiquei imediatamente convencido de que esses livros não poderiam ter sido escritos por um ser humano. A linguagem que era usada nos livros, os conceitos filosóficos, eram tão avançados. Isso tinha que vir do reino divino. Sendo uma pessoa que não acreditava na existência de Satanás, não havia outro reino de onde isso poderia vir. Como estudante no Centro New Age Caminho Iluminado, era obrigatório que você praticasse meditação. Todas as manhãs. Agora estamos falando sobre a meditação transcendental oriental. O objetivo é que, eventualmente, você esvazie sua mente, trazendo-a para um estado de silêncio, para que você possa então ouvir o eu superior dentro de você. Isso é dito ser o eu divino ou a divindade dentro de você. Uma manhã minha, costas estavam doendo e eu queria simplesmente desistir daquela meditação, mas havia uma voz falando dentro da minha mente que me incentivava e dizia: Will, apenas persista. E assim, eu estava sentado no chão, fazendo a respiração profunda e rítmica, e estava me esforçando para acalmar minha mente de todos os pensamentos e ideias conflitantes, tentar trazer sua mente para um estado de vazio. De repente, foi como se alguém ligasse uma lâmpada elétrica dentro da minha cabeça, e essa luz parecia inundar todo o meu corpo. E a dor nas minhas costas parecia desaparecer. De repente, essa pessoa apareceu na minha frente. E quando eu o vi pela primeira vez, pensei: uau, é Jesus Cristo. Essa pessoa se parecia exatamente com a forma como os artistas tradicionalmente pintaram Jesus Cristo. Ele tinha longos cabelos dourados que descansavam em seus ombros e estava vestindo uma longa túnica branca. Esse guia espiritual que apareceu para mim então se comunicou comigo usando telepatia. Eu podia ver que a boca dele não estava se movendo, mas na minha própria mente eu podia ouvir claramente. Ele me disse que não era Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, o Mestre Joel Kuhl. Agora, eu estava familiarizado com esse nome, Joel Kuhl. Os livros de Alice Bailey descrevem claramente que no planeta Terra existem 49 desses mestres ascensionados. Esses são os representantes de Deus no planeta Terra. Eles são seres humanos que se evoluíram muito através da prática intensa de yoga e meditação transcendental e outras técnicas ocultas, e que agora eles se tornaram imortais em seus corpos de carne e sangue. A nova era ensina que eles vivem como reclusos, geralmente nas montanhas do Himalaia, mas em outras partes reclusas do planeta Terra. A nova era ensina que Jesus Cristo é um desses 49 mestres ascensionados e que esse Joel Kuhl também é um desses mestres ascensionados e que ele tem poderes místicos. Eu me tornei um discípulo desse guia espiritual. Mais tarde, à medida que eu me tornava mais sintonizado e melhor preparado e habilidoso em conseguir discernir essa voz interior, ele podia então se comunicar comigo a qualquer momento, não apenas na prática da meditação transcendental ou oriental. Eu poderia estar dirigindo meu carro em uma das rodovias de Los Angeles e de repente ele começava a falar comigo e dizia: Will, eu preciso que você vá para outro lugar e faça algo diferente do que você originalmente planejou fazer. O guia espiritual enviou Will para o norte da Escócia por 6 meses. Eu era membro da comunidade Findhorn da Nova Era e, na verdade, trabalhei para a Findhorn Press, uma editora de materiais da Nova Era. Findhorn foi descrita como a cidade do Vaticano do movimento da Nova Era. A seguir, uma demonstração ao vivo da terapia de regressão hipnótica filmada em Findhorn.
Nesta sessão, a mulher recebe mensagens de seres espirituais sobre suas vidas passadas e a vida após a morte. Agora, enquanto você flutua nessa luz que te abraça, você vai perceber que há algo sendo comunicado a você. Se você ouvir em uma frequência um pouco diferente... Não há separação, definitivamente. Não há separação? Muitas vezes eles me mostraram Egito, China e Atlântida, onde eu recebi o conhecimento. Acho que não há dúvida. Era uma unidade incrível. Não há morte alguma. Will retornou ao Zewa e lá ele entrou no que chama de pesadelo da nova era. O pai e o avô de Mark eram ambos maçons. Desde cedo, Mark aprendeu a meditação hindu oriental e experimentou o poder viciante do misticismo. Por volta dos 10 anos, foi quando tive meu primeiro encontro com um ser espiritual que se apresentou depois que entrei em um transe profundo. Eu conseguia perfurar aquele véu e vejo esses seres espirituais que eu achava que eram ancestrais mortos que partiram e agora receberam esses corpos. Porque agora eles são Mahatma, eles são mestres ascensionados e iluminados. Perfurar o véu era como uma droga por si só. Porque havia todas essas ampliações que surgem disso, na experiência fora do corpo, a habilidade de mover objetos, a habilidade de levitar. Essas são coisas que te impressionam. Que você está realmente fora das leis conhecidas, do reino físico, e assim você deve estar lidando em um sentido espiritual, e assim você acredita que tem esses dons. E cada um deles requer que você invoque algum tipo de poder que intrinsecamente você pensa que é seu. Isso remonta a milhares de anos nos ensinamentos do Tao e na compreensão do poder do Yin Yang e das forças positivas e negativas, que você pode agarrar essas coisas na sua vida, você pode gerenciar essas coisas na sua vida, desde que você os deixe fazer parte da sua vida. O catolicismo foi uma base na minha infância também. Nós assistíamos à missa, eu frequentava o catecismo, mas havia mais a ideia de que era uma espécie de fachada para a verdadeira natureza espiritual do que você pode acessar à medida que se torna Deus. Meu avô, anos atrás, que eu nunca conheci porque ele morreu antes de eu nascer, era membro do que é chamado de Grande Loja Branca da Maçonaria. E entendendo isso comparado ao que temos aqui na América do Norte, que são as lojas azuis, na loja azul é apenas uma parte do espectro da loja branca. Então na loja branca eles tiveram uma visão completa das coisas que estavam disponíveis para eles. O avental de sabedoria do meu avô, o avental maçônico da sabedoria, foi apresentado a mim para que eu pudesse levar, se quisesse, para me juntar a uma loja. O fecho do avental era a serpente comendo a própria cauda. A ideia de que a reencarnação ocorre na vida de um adepto. Então você continua voltando até o ponto em que alcançou um nível de Mahatma, e você não precisa então voltar a uma presença física, mas pode voltar como um ser esotérico. E o candidato se levanta, renascido como um mestre maçom. É para ensinar ao maçom a importância da imortalidade da alma. Mark rejeitou o avental maçônico de seu avô. Depois de se tornar um cristão protestante, ele passou a acreditar que o cristianismo era totalmente incompatível com sociedades secretas. Ao longo de sua carreira inicial, o círculo de associados de Mark incluía maçons em grandes negócios e no governo, alguns envolvidos com drogas e tráfico de sexo. Embora ele nunca tenha sido um maçom iniciado, Mark sabia demais.
Em sua busca por significado espiritual, Adam estudou o budismo e os ensinamentos ocultos de Aleister Crowley, o controverso bispo James Pike, e uma religião chamada Ekankar. Crowley definiu magia e misticismo como comunicação com seres que existem em um plano superior ao nosso. Em 1904, um suposto espírito desencarnado ditou mensagens para Crowley, que ele anotou e mais tarde intitulou de O Livro da Lei, que declara: "Faz o que tu queres." O bispo episcopal James Pike também se comunicou com espíritos dos mortos. Depois que seu filho cometeu suicídio, Pike participou de uma sessão espírita televisionada para contatar seu filho através do médium Arthur Ford. Mais tarde, ele publicou um livro sobre essas experiências paranormais, intitulado O Outro Lado. Onde a eternidade te encontrará? Quando eu morrer, eu serei apenas o Jim Pike que sou agora. Eu acho que viver com as minhas dificuldades e barreiras, que continuam a ser trabalhadas através de encontros, é algo que vai se prolongar. Adam se tornou um membro do Ekankar, que ensina que Deus fala com sua criação imortal, através do som e da luz. E ao entoar para Hugh, que eles chamam de Espírito Santo, a mente invoca essas experiências sensoriais. Hugh não é o Espírito Santo bíblico, mas um deus sol egípcio antigo. Em níveis mais baixos, essa luz e som se manifestarão e entrarão em uma matriz, às vezes como um mestre, às vezes como um anjo. Aprenda a olhar para dentro de si mesmo, porque essa é a fonte de toda a verdade. Por quê? A alma é a parte eterna deste corpo sentado aqui. Eu realmente me juntei àquela igreja e participei de suas práticas. E eu tive muitos sonhos lúcidos, dos quais tirei minhas dicas. Adam mais tarde abraçou sua fascinação de longa data por alienígenas. E eu estava muito acordado, embora ainda estivesse dormindo, e havia alguém parado na minha frente. Um ser inteligente. E então eu comecei a fazer a ele várias perguntas sobre a natureza da realidade, e ele me deu algumas respostas muito filosóficas. Uma coisa que eu perguntei a ele foi: eu conheço alguém do seu reino? Ele disse: sim, há uma... E ele me deu o nome dela. Ela se tornou minha chama gêmea, minha alma gêmea. E eu acho que a atração, o apelo, como foi para mim, é que, bem, pelo menos eu tenho uma pessoa que me conhece por completo. Eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles me mostram atenção. Às vezes é uma atenção muito negativa, tantas maneiras, diferentes de tentar me seduzir para que eu pudesse me reunir com ela do outro lado. Um dia, Adam ficou impressionado em visitar um bar específico. Lá, ele jogou sinuca com um homem misterioso. Mais tarde, eles saíram. E ele simplesmente me perguntou de forma direta, ele disse: o que você quer? Ele diz: eu quero saber o segredo. Ele diz: a quem você serve? Eu digo: ninguém. Ele diz: não, todo mundo serve a alguém. Quem vai ser? Eu digo para mim mesmo. Ele diz: que assim seja. O homem deu a Adam um nome espiritual. Então o levou a um grande estacionamento, onde disse a Adam para procurar um certo carro com as chaves dentro. Eu entro, começo a dirigir e estou pensando: cara, eu não estou mais no Kansas. Quem era aquele cara? E bem nessa hora, eu passei por uma placa eletrônica de trânsito temporária, dizia que não há limite legal. Eu aumentei para 90. Bem nessa hora, eu vejo uma dupla hélice girando logo do lado de fora do para-brisa. Isso fez uma sombra na vida. E eu estou pensando, sim, DNA, partículas, pequenas. Certamente eu posso aplicar minha mente para mudar meu DNA e superar a morte. Eu posso viver para sempre. Logo após a rodovia, Adam parou em uma sala de emergência. Ele sentia fortemente que poderia encontrar uma pista sobre seu caminho de vida ali. Enquanto ele estava sentado na área de espera, os paramédicos trouxeram um homem e uma jovem que veio atrás, sentou-se ao lado de Adam,
Ela disse que o namorado dela tinha estado se comunicando com alienígenas e havia tentado suicídio para se juntar a eles. Quando Adam não tirou a própria vida, os chamados alienígenas não eram mais tão amigáveis. Holly também cresceu em um lar cristão, mas depois de estudar ensinamentos ocultos como Nova Era, O Segredo, Wicca e budismo, sua fé de infância se tornou uma memória distante. Eu sempre fui muito ingênua sobre tudo. Se estava muito escuro, eu pensava, bem, eu não faço coisas escuras. E a meditação, limpar minha mente, o yoga e essas coisas pareciam, eu não vou tão longe, mas vou ler todos esses livros. Eu me tornei ateia, onde não acreditava em Deus como eu conhecia, sendo criada como cristã. Eu sabia que Deus era assim, eu sou Deus, você é Deus e nós todos somos Deus. E nós somos os Da Vincis, os criadores da nossa própria realidade. Que eu tinha esse tipo de poder. Eles dizem, peça, acredite e receba. E você realmente fez... eu pensava em um trabalho específico na minha cabeça. E eu conseguia um emprego. Eu queria que uma certa quantia de dinheiro chegasse até mim. Eu recebia um cheque aleatório de alguma forma pelo correio. Eu aprendi nesses ensinamentos que o universo está se comunicando com você através de símbolos. Pode ser qualquer coisa para qualquer um, mas o meu era o número 17. Mas estava agindo como um guia espiritual para mim. Se algo bom acontecia, o 17 estava lá. Eu poderia dizer, bem, estou me sentindo solitária hoje, estou tendo um dia ruim, eu preciso ver o 17. Então, um carro aparecia na minha frente com a placa de 17, o relógio marcava 10:17, e eu me sentia em um relacionamento com o 17. E todos aqueles livros me faziam sentir bem. Eles me faziam sentir que eu tinha controle, que eu tinha poder. E quando isso não funcionou, eu me voltei para o álcool. E eu tinha realmente um grande problema com a bebida. E então eu encontrei o comprimido prescrito, Adderall, e isso realmente me deixou feliz. E era anfetamina. Então, eu tomava Adderall, e então eu bebia para me acalmar. Procurando soluções para suas dependências, Holly começou a ouvir a medium Esther Hicks, que canaliza um coletivo de espíritos que se chamam Abraham. Como os anjos ou guias espirituais funcionam? Eles são reais? Claro, tudo isso é real. Em outras palavras, enquanto Esther nos permite visitar você, enquanto ela traduz, estamos oferecendo sinais de rádio ou blocos de pensamento, que são como sinais de rádio, e ela os está traduzindo. Todo mundo tem a capacidade de interagir com o não físico, mas você não pode interagir apartando-se das crenças que já possui. Você se lembra que sua energia é fonte. Você é o Criador. Não é como a maioria dos humanos pensa. Então muitos dizem, bem, há os mortos e há os vivos. E nós dizemos, há os vivos e há os vivos. Não existe aquilo que você chama de morte. Esther Hicks e os espíritos que ela canaliza não são nada únicos no mundo de hoje, cheio de médiuns, bruxas e ateus que se tornaram pregadores pagãos. Saudações. Saudações. Olá. Eu entrei em meditação muito profundamente, muito rapidamente. Comecei a ouvir coisas imediatamente, mas não percebi que estava canalizando. Eu sinto o arcanjo Gabriel entrando para este. A mensagem simplesmente ficou maior do que eu. Seu eu superior é a presença de Deus. Seu eu superior é o vidente. Dra. Elisa Medu se considerava uma ateia convicto até que seu filho cometeu suicídio. Ela procurou uma psíquica e logo começou a ter contato regular com um espírito que ela acredita ser seu filho falecido. Não importa em qual corpo eu venha, porque há tantas pessoas que, na verdade, pode me transchanelizar de forma eficaz. Quando eu chego, eu tenho uma total Ericness que eu tento manter, mas, nossa, você move suas mãos exatamente como costumava fazer quando estava vivo. Os mesmos gestos de mão. Medus, mais tarde escreveu um livro, criou um site e lançou um canal no YouTube para promover seus ensinamentos. Imagine que um belo ser espiritual, como um mestre, um guardião, um guia, um anjo ou um ente querido,
Quem te ama incondicionalmente vem te visitar enquanto você flutua neste espaço lindo. Hoje em dia, estão chamando isso de despertar, mas o ponto de virada realmente começou 2 gerações atrás. O American Film Institute classificou A Felicidade Não Se Compra como o filme mais inspirador de todos os tempos. O filme retrata um homem morto que chega como um anjo do céu. Para ajudar o personagem principal, George Bailey, tive tempo para conseguir roupa de baixo mais adequada. A minha mulher me deu esta no meu último aniversário. Eu morri nesta roupa. De onde você veio? Do céu? O que você é, então? Clarence Oribori, AS2. AS2. O que é um AS2? Anjo segunda classe. na década de 1980. Filmes populares como a trilogia Star Wars aceleraram a aceitação de conceitos pagãos sobre Deus e a vida após a morte. A força. A força é o que dá ao Jedi seu poder. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos envolve e nos penetra. Ela une a galáxia. O Cavaleiro Jedi, Obi-Wan Kenobi, entrega sua vida e depois fala com Luke Skywalker do além. Use a força, Luke. Lucas. Então, você irá para Dagobah. Lá você aprenderá com Yoda, o mestre Jedi que me instruiu. Através da força, coisas você verá, outros lugares, o futuro, o passado, velhos amigos que se foram. No final do terceiro filme, Yoda e Darth Vader também morrem e se juntam a Ben Kenobi na vida após a morte. Os livros e filmes de Shirley MacLaine estabelecem ainda mais os conceitos da nova era na cultura ocidental. Eu sou Deus. O que significa canal? Entidades espirituais às vezes usam seres humanos como médiuns para transmitir informações do outro lado. Essa questão do transcanalização é a mesma pergunta, na verdade, que se nós morremos. Quando morremos? Quer dizer, acabou. Transcanalização, para mim, é uma espécie de prova, se você quiser. A alma humana existe em algum nível, em todos os lugares, o tempo todo. Que é o que a religião organizada basicamente tem nos dito. Claro, a harmonia da eternidade da alma é a grande verdade. Às vezes, quando medito, eu deixo meu corpo... Para onde você vai, David? Eu vou aonde eu quiser. Então eu senti que me levantava do meu corpo. Eu me levantei não apenas acima de mim mesmo na água, mas passei direto pelo telhado do prédio e preso ao meu corpo havia um fio prateado fino. A única diferença entre você vivenciou e morrer é que quando você passa para o outro lado, seu fio prateado se rompe. Você aprende a meditar e permita-se apenas ser... Permita que sua própria consciência, que é essa voz tagarela que te diz o tempo todo o que você está fazendo de errado, o que você deveria estar fazendo, etc., entre em uma meditação e coloque essa voz em outro lugar, quando você está em contato com seu eu superior. Como eu chamaria a alma superior, o verdadeiro eu eterno. Você recebe mensagens dele. Conheceu meu pai? Correção, eu conheço seu pai. Está vivo e vou mostrá-lo a você. Pai. Nos anos 90, os filmes de animação fizeram o espiritualismo parecer inofensivo. A crença de que os vivos podem se comunicar com os mortos. Honrosos ancestrais. Por favor, ajude Mulan a impressionar a casamenteira hoje.
Ao mesmo tempo, o médium John Edwards levou o espiritualismo para o mainstream ao canalizar na televisão em horário nobre. E foi aí que eu entendi aquela analogia que o corpo fisiológico é apenas um veículo. É apenas o carro, a alma é o motorista. E você sabe o que aconteceu com o seu primeiro carro? Onde está? A coisa mais importante que estou tentando mostrar é que isso é apenas uma energia. E se eu consigo me conectar com a energia, todo mundo pode se conectar com a energia. Trabalho num projeto chamado SET. Procura inteligência extraterrestre? O sucesso de Star Trek e Star Wars aumentou o interesse global por extraterrestres e OVNIs. O filme Contato colocou o SET da vida real no mapa. Ok? Ponto da fonte confirmado. Seja o que for, não é da Terra. Posição? As mensagens extraterrestres recebidas ajudaram o grupo a criar uma nave espacial que guiou a personagem principal até seu pai, que havia morrido quando ela tinha 9 anos. Oi, Faísca. Pai. Senti a sua falta. De acordo com o livro Alien Intrusion, pelo menos 45 filmes de ficção científica sobre OVNIs foram lançados entre 2011 e 2015. Eram demônios. Demônios? Não posso dizer com certeza. Hoje, muitos militares e oficiais do governo aposentados afirmam que os alienígenas são reais e estão fazendo contato regular com a humanidade. Visitar com eles é quase como uma experiência de quase morte. Mas o choque psíquico está voltando, e comparando o que eu vi com eles e o que eu tenho que ver aqui todo dia. Nunca falei em uma conferência nos últimos 10, 15 anos onde não houvesse pelo menos um ou dois deles na plateia. Eles estão entre nós e são família. Agora, eu entro em um estado alterado no meio da noite. Eu tenho feito muita visão remota. E eu saio. Mas às vezes, quando estou nesse estado alterado, eles aparecem. Eles despejam informações na minha cabeça. Informações sobre o quê? Tudo. Vida, morte, infinidade. Durante o curso da minha experiência com realidades extraterrestres, quando eu era muito jovem, uma das primeiras coisas que eles precisavam garantir que eu entendesse era que somos uma alma eterna. E você se comunica com eles telepaticamente? Bem, eles são tão físicos quanto você e eu. E, sim, seria telepático. Eles podem até se comunicar com o que chamamos de outro lado. Vamos apenas dizer que com a morte do meu filho, eles me ajudaram a visitá-lo uma vez. Apollo 14, aqui é Houston. Edgar Mitchell foi o 6º homem a caminhar na Lua. Junto com Bob Dean, Clifford Stone e outros, ele afirmou que o governo do Zeuá, o governo estava encobrindo a existência de OVNIs. Ele também acreditava que a ciência poderia explicar a consciência humana e a existência da vida após a morte. Mas acontece que se usarmos a mecânica quântica para começar a entender algumas dessas questões de tipo parapsicológico, fazemos grandes progressos usando as ferramentas da ciência, mas abordando os conceitos de misticismo. O espírito que afirma ser Eric explica a vida após a morte usando conceitos científicos. E ele diz, a alma é feita de neutrinos. Então, essas são pequenas partículas que foram descobertas porque conseguiram passar pelo chumbo até algum tipo de dispositivo de medição. Quando você morre, essas partículas se transformam em uma forma de onda, e essas ondas são portadoras de informação. Meus filhos, eu sou a porta do céu e a ajuda na terra. Cada uma das minhas estátuas é um sinal da minha presença e te lembra da sua mãe celestial. Eu sou Maria, a rainha do céu e a rainha dos anjos. A Igreja Católica Romana adotou seus próprios mestres ascensionados, como os santos e a Virgem Maria, que é adorada como corredentora da humanidade. Somente no século XX, mais de 400 aparições que afirmavam ser Maria foram relatadas em todo o mundo. A maioria dos cristãos não sabe disso, mas a crença na imortalidade da alma, na verdade, infiltrou a Igreja no 2º século. Em Alexandria, no Egito,
Os primeiros pais da igreja, como Clemente e Orígenes, se recusaram a ensinar o cristianismo a menos que misturassem ideias pagãs. As muitas variedades de entidades de hoje, incluindo as chamadas manifestações cristãs, são inconsistentes com a Bíblia. A Bíblia ensina claramente que Deus é o único imortal, que os mortos estão realmente mortos e que a imortalidade será dada aos amigos de Deus na segunda vinda de Jesus e não antes. Se a Bíblia é verdadeira, então de fato existe um grande e astuto enganador da humanidade. Uma das afirmações que li em um livro de Alice Bailey que realmente me impressionou foi a afirmação de que Satanás não existia o mal. Dentro de nós é simples, uma questão da nossa própria ignorância pessoal. Se o diabo não existe, então tudo que você está experienciando e no que está envolvido deve ser de Deus. Não há realmente como escapar, porque não há para onde fugir. Estamos presos em uma grande controvérsia, uma grande guerra entre Deus e Lúcifer, que foi em um tempo o anjo mais alto no céu, o mais poderoso, o mais bonito, o mais eloquente, o anjo mais talentoso. Algo aconteceu em seu coração e um dia ele se voltou contra Deus e começou uma guerra. Isso, na verdade, aconteceu no céu por um tempo, até que Deus finalmente decidiu expulsá-lo. O livro de Gênesis apresenta uma serpente tentadora que encanta Eva a duvidar de Deus, dizendo: "Você não certamente morrerá." Deus sabe que quando você comer do fruto, seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Depois que a humanidade escolheu um Deus diferente, Satanás passou a ser conhecido como o Deus ou príncipe deste mundo. O que você é? Eu tenho tantos nomes. Satanás. Me chame de pai. Mas o Criador já havia elaborado um plano para salvar a humanidade caída. A Bíblia ensina que Jesus é o Criador do universo e que ele se tornou um homem, oferecendo sua vida como um resgate para destruí-lo. Quem tinha o poder sobre a morte, ou seja, o diabo, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam, durante toda a sua vida, sujeitos à escravidão. Tememos ficar doentes, tememos ser perseguidos. Tememos muitas coisas, mas a mais ameaçadora de todas é o medo da não existência. Nós não queremos nem mesmo pensar em não estarmos vivos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Para que uma lâmpada faça luz, ela precisa ter corrente passando por ela. Se você tirar a corrente, a luz também vai embora. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. A palavra alma, em hebraico, é nefesh, que significa pessoa. Uma pessoa não tem uma alma, uma pessoa é uma alma. Então o pó voltará à terra, como era, e o espírito voltará a Deus, que o deu. A palavra espírito em hebraico é ruach, que se refere a vento ou fôlego, não a uma entidade consciente que vai a algum lugar na vida após a morte. Se o homem fosse naturalmente imortal, então Deus não estaria em total controle, como a Bíblia ensina que ele está. Eu vou lá e acordá-lo. Jesus, na verdade, se referiu à morte como um sono. Se ele estiver dormindo, Senhor, ele vai melhorar. Lázaro está morto. Marta, a irmã de Lázaro, confronta Jesus porque ele não veio e curou seu irmão. Seu irmão vai ressuscitar. Eu acho que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim viverão, mesmo que morram. E aqueles que vivem e creem em mim nunca morrerão. Isso é uma contradição. A resposta é encontrada em João capítulo 5, onde Jesus descreve duas ressurreições. A primeira é para os amigos de Deus, e a segunda é para aqueles que o rejeitam. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão de suas sepulturas.
Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão e viverão. E aqueles que fizeram o mal ressuscitarão e serão condenados. Lázaro, saia! Lázaro representa os mortos ressuscitados na segunda vinda de Jesus, quando ele os acorda de um sono sem sonhos. Nesse sentido, eles nunca morrem, porque a morte deles não é permanente. Mas aqueles que são ressuscitados na segunda ressurreição são julgados e depois destruídos. Juntamente com o diabo e seus anjos, a morte deles é permanente. É por isso que a Bíblia a descreve como a segunda morte. Assim como Sodoma e Gomorra não estão mais queimando hoje. Portanto, o mal será punido eternamente, porque deixará de existir para sempre, o que é o completo oposto da imortalidade. O versículo bíblico mais famoso do mundo diz isso claramente sobre Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você sabe que você está recebendo a mensagem certa? Agora, obviamente, e eu vou aos extremos aqui. Anjo da luz, anjo das trevas. Ótima pergunta. Eu mesmo, sendo cristão, criado católico, estou muito envolvido com toda a parte da oração do trabalho. Para mim, qualquer coisa que eu faça antes, eu faço isso. E isso é só a minha maneira. E eu digo isso claramente. Eu rezo o rosário antes de fazer isso. Antes. E depois eu faço de novo. A Bíblia se oferece como a única proteção contra a enganação. Se eles não falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Os anjos de Deus nunca contradizerão os ensinamentos da Bíblia. Embora os membros da Bíblia fossem sinceros cristãos adventistas do sétimo dia, as experiências sensoriais poderosas e, eventualmente, os anjos os levaram a acreditar em coisas que não eram bíblicas. Por exemplo, documentos mostram que o grupo falou com supostos arcanjos, Uriel, Miguel e outros. Mas a Bíblia cristã nomeia apenas um arcanjo. O nome dele é Miguel. As referências a Miguel nos livros de Daniel, Apocalipse e Judas implicam fortemente que esse ser não é outro senão Jesus Cristo. Como a Bíblia descreve Deus como infinito e inescrutável, ele só pode ser conhecido se revelar. Assim como Jesus é uma revelação de Deus para o homem, Miguel deve ser uma revelação para os anjos. Além de Miguel e Gabriel, a Bíblia não nomeia anjos individuais. Sem dúvida, seu poder e beleza poderiam ser adorados, e foi exatamente isso que aconteceu neste grupo de estudo da Bíblia. Os anjos também os ensinaram que animais de estimação e humanos não morrem de verdade. Um ser que se chamava Anjo das Criaturas prometeu levar o animal de estimação morto de Sharon para o céu no dia seguinte. Eles perguntaram: a Ginger se foi? Resposta: sim, o espírito dela. Mais tarde, o grupo pergunta aos anjos: quando o homem morre, a alma dele volta para Deus, ou morre com ele? Resposta: a alma retorna de onde veio. Percebe a sutil enganação? O anjo parece parafrasear Eclesiastes 12, versículo 7, mas aplica um significado dualista pagão, afirmando que o corpo e a alma são entidades separadas. Quase 4 anos depois que Sharon recebeu essa mensagem, seu filho Léo começou a canalizar mensagens do anjo que se chamava Verdade Nua. Eles não tinham feito nada de errado antes. Mas uma vez que eles se envolveram nesse tipo de ministério de citações, começaram a ouvir coisas, e eu acredito que eram vozes reais falando com eles. O anjo disse: Deus quer que você saiba disso. Ele é o dono da terra e de tudo que há nela. Agora vamos te contar. Deus quer que você entre em certas lojas e leve objetos que pertencem a ele, porque essas pessoas que possuem essas lojas estão totalmente perdidas. Em outras palavras, eles estão totalmente controlados por demônios.
Estar totalizado significava mais do que possessão demoníaca. Isso significava que o espírito de uma pessoa, ou alma imortal, havia sido permanentemente removido do corpo, e essa pessoa não existia mais. Essa enganação é a chave para o motivo do assassinato. Então ele diz, você vai descer até isso. Maior. Loya. E você vai sair com televisão de 27 polegadas. Então você vai voltar lá mais 4 vezes. Mas toda vez que você entrar lá, vamos fazer não só suas roupas terem cores e estilos diferentes, mas também suas expressões faciais. Então, se a câmera brilhar em você, não vai funcionar. Eles não vão te reconhecer. Eles não vão te reconhecer. E eles fizeram isso. E depois disso, eles estavam viciados de vez. Eles estavam roubando de lojas. Eles estavam furando pneus. Então o anjo, um pouco depois, disse, Deus tem algo especial. Existem 6 indivíduos que ele quer que você destrua. Quando Sharon e Débora hesitaram, o anjo da verdade nua lhes disse que elas também seriam destruídas se não obedecessem. A enganação e o medo os levaram a uma escolha impensável. Larry Evans foi convocado a testemunhar na audiência de sentença de Sharon Halstead. Na época, ele era um oficial da igreja na Conferência de Adventistas do 7º dia do Oregon e lidava com grupos dissidentes. As coisas que eles estavam dizendo em nome do cristianismo eram simplesmente horríveis. A teologia e a imoralidade que eles estavam falando não eram nada do que a minha igreja sempre defendeu. Mateus 10 fala sobre não se preocupar com o que você diria quando fosse levado a julgamento ou a essas circunstâncias. Foi uma experiência estranha porque as palavras fluíam muito facilmente. E para mim, ao olhar para trás, isso foi uma indicação de que eu tinha a ajuda de Deus. Agora eu entendi por que eu estava ali. Eu precisava colocar uma distância entre isso, comportamento demoníaco, separado do que a minha igreja defendia e do que eu, como indivíduo, queria defender. Agora eu cuido das irmãs Halstead simplesmente porque tenho um coração de pastor. Não tenho desejo de causar mais dor a elas do que a que já sentem agora. Quando eu as visitei na prisão, elas queriam ter certeza de que eu deixasse muito claro que o que fizeram agora não apoiam e que se sentem terríveis pelo que fizeram. Ninguém sabia que eu era um discípulo do mestre ascendido, guia espiritual, J. Well Cole. Disseram-me para não contar a ninguém. Mesmo que Will tivesse esgotado suas economias durante sua recente peregrinação à Escócia, o guia espiritual o pressionou a doar grandes quantias de dinheiro ao centro New Age Lighted Way. Desta vez, você precisa enviar outro cheque, mas no valor de 2.000. Um arrepio de medo me penetrou e eu imediatamente parei aquela meditação. A voz do guia espiritual está falando comigo novamente e exigindo que eu envie esse dinheiro. Ele está, na verdade, me repreendendo e me chamando de covarde. Eu senti que tinha apenas 2 escolhas. Ou eu cometo suicídio para me livrar dessa terrível miséria, ou eu precisava ser obediente. Assim que o envelope com o cheque foi depositado naquela caixa de correio, a depressão desapareceu instantaneamente. Mas depois, desta vez, ele me disse que eu precisava enviar outro cheque no valor de 3.000. Logo, outro guia espiritual apareceu para Will, afirmando ser Jesus Cristo. E Will se tornou um cristão da nova era. Nós nos tornamos uma igreja cristã falsa. Nós tivemos aulas de estudo da Bíblia, mas estávamos reinterpretando a Bíblia de acordo com a compreensão esotérica, oculta. Fui dado a missão específica de infiltrar igrejas cristãs fundamentalistas, como as chamamos, para introduzir a meditação cristã nessas igrejas.
Ao começar a tarefa de usar a Bíblia para ensinar meditação transcendental, percebi que todas as referências à meditação na Bíblia definitivamente não eram referências à meditação transcendental. A meditação ensinada na Bíblia era simplesmente o estudo das Escrituras e pensar sobre o que você estava estudando. Will participou de reuniões evangelísticas e se sentiu extremamente agitado. Enquanto o pastor falava sobre o sangue derramado de Jesus, havia uma senhora sentada ao meu lado que viu que eu estava muito ansioso e, após o fim daquela reunião, ela me perguntou, ela disse, "Você é cristão?" Eu disse, "Bem, não, da maneira que vocês são." E ela disse, "Bem, você gostaria que eu orasse por você?" Bem, o Senhor intercedeu, o Senhor respondeu aquela oração. E chegou um momento na minha vida onde Deus me deu uma verdadeira iluminação. Eu sabia que todo o movimento de espiritualidade da nova era foi projetado para preparar o mundo inteiro para aceitar o anticristo final, como sendo a segunda vinda de Jesus. Eu ainda tinha que enfrentar muito assédio demoníaco. Eles me diziam que não havia esperança. Para mim, que eles iam me pegar, que iam me matar. Então levou cerca de 5 anos até que eu realmente estivesse livre do assédio demoníaco deles. Mark dirigiu até sua cabana no interior de Nova York para passar as férias. No caminho, ele refletiu sobre a gravidade de rejeitar o avental maçônico de seu avô e o estilo de vida e as pessoas ligadas a isso. Embora eu estivesse ganhando uma quantia extraordinária de dinheiro, sentado ao lado de celebridades e sendo apresentado a pessoas muito poderosas, havia uma sensação de vazio dentro de mim que não seria preenchida por nada. E não foi até eu perguntar ao Senhor se isso é real, se há algo sobre você. Eu quero saber sobre isso. Ele chegou depois que escureceu e notou luzes brilhantes à distância, atrás de sua cabana. Havia muitas pessoas paradas na parte de trás, com capuzes, capas brancas e estavam usando aventais maçônicos. Eu conseguia ver seus rostos porque não estavam cobertos. Pessoas que eu havia conhecido e encontrado. Eu me tornei uma potencial responsabilidade e eu clamei orando ao Senhor, em que eu me meti e havia uma pequena voz suave e ela disse, Mark, tire seus sapatos e meias e vá para fora e diga a eles que você pertence a mim. Havia um demônio totalmente manifestado na minha frente, com 4,5 a 4,6 metros de altura. Eu estava olhando para isso e estava falando comigo telepaticamente. E ela disse, sua alma é minha. E a única coisa que saiu da minha boca foi, você pode ter meu corpo, mas não pode ter minha alma. Eu entreguei isso ao Senhor. O demônio desapareceu e os homens recuaram na noite. E foi uma paz perfeita que reinou depois disso. Eu acordei na manhã seguinte, eu entrei naquela cidade e fui até aquele restaurante e havia algumas pessoas sentadas bem ali no restaurante que eu tinha visto na noite anterior e eles me perguntaram como eu tinha dormido naquela noite. E eu disse, eu dormi muito bem. Mark tinha ouvido a mesma voz que chamou Moisés da sarça ardente dizendo, tire suas sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. O Deus da Bíblia derrubou todo o poder naquele fim de semana e Mark viu em primeira mão que o verdadeiro cristianismo não é apenas mais uma religião e a Bíblia não é apenas mais um livro. Sentado em um altar maçônico. Mais tarde, Mark recebeu uma ligação sóbria de seu pai. Não saia de trás da sombra dele. E ele se referia à sombra de Deus, Todo-Poderoso. Porque se você sair de trás da sombra dele, Mark, você vai acabar com uma bala na cabeça. Na minha busca por conhecimento espiritual,
O cristianismo foi a última coisa que me interessou. Eu tinha visto pregadores na TV, eu tinha ouvido falar das cruzadas e das inquisições. Eu não queria nada a ver com isso. Mas quando a situação ficou séria e esses espíritos ameaçadores, assim que perceberam que eu não ia apenas aceitar isso e entregar minha vida, começaram a me oprimir. No meio da noite, paralisado, você não consegue se mover, você mal consegue respirar. Parece que algo está sentado no seu peito. Você está acordado, mas não consegue abrir os olhos. A única coisa que funcionou foi invocar o nome de Jesus. E então eu encontrei alívio, e então eu senti uma lealdade a esse homem que me ajudou, e então eu comecei a investigar o cristianismo. No dia do meu batismo, enquanto eu estava deitado na cama naquela manhã, um turbilhão de vozes estava circulando pela minha cabeça, gritando obscenidades. Eu sabia que estava no caminho certo. Eles não estavam felizes. Eu estava entregando minha vida a Cristo. E ainda assim, depois que fui batizado, eu pensei que tinha terminado com o ocultismo. Eu pensei que tudo isso tinha ficado para trás. Mas eu ainda tinha esses pequenos vislumbres de vez em quando. Eu fechava os olhos e via coisas. Bem, eu encontrei o testemunho do Roger. De alguma forma consegui o número de telefone dele e o liguei. E minha pergunta para ele foi: como eu deixo essas coisas para trás? Ele disse: eu tive a mesma experiência. Eu perguntei a Deus por quê. Você sabe, porque ainda havia algum tipo de assédio sobrenatural que durou anos com o Roger. Ele disse que isso foi diminuindo com o tempo, mas na minha compreensão. Por causa do nosso histórico, nossa história com o lado obscuro, os demônios têm um certo acesso a nós. Eles estão esperando nos bastidores para ver se vamos mudar de ideia. Ele diz: você sabe, você e eu escolhemos Jesus e ele não vai nos deixar ir. Eu pensei, sabe, todos, esses livros são ótimos. E essa forma de ensinar, estou aprendendo muito e me sinto poderoso, mas estou tão frio. Na verdade, não me trouxe a paz da qual fala. E eu simplesmente senti que queria me reconectar com alguém que conhecesse Cristo novamente. É quase como se eu não conseguisse chamar Cristo. Eu não sabia como chamar Cristo. Eu estava apenas sentado no chão e era o fim de semana da Páscoa. E eu simplesmente fiz uma oração. Eu fiz uma oração depois de 5 anos. Eu pedi ao Senhor para voltar à minha vida porque estou cansado e estou sozinho e quero o relacionamento de volta. E eu não quero perder isso desta vez. Eu faço minha caminhada cristã como faço com o meu A. É dia após dia, porque isso é uma caminhada e isso é uma jornada e estamos em um campo de batalha. O caso do assassinato de Halstead e os outros relatos são avisos sóbrios de que a primeira mentira é, de fato, uma mentira mortal, que tem muitos rostos. Saudações. Desde a infância consigo ver energia e ver pessoas que já faleceram. Satanás olha para você e diz: como posso personalizar isso para eles? Através de estados alterados de consciência, médiums, canalização, sonhos e a mídia. Satanás cria experiências sensoriais poderosas para pagãos, ateus e cristãos. A vovó vem me visitar às vezes. Oh, isso está muito errado. A vovó se foi, você sabe disso. A ideia de que o corpo e a alma podem ser separados era uma grande concepção errada que eu tinha quando era mais jovem. A nossa ideia de que quando você morre, sua alma transcende para este outro estado, e isso também era algo que eu estava aprendendo no estado meditativo com esses seres, porque eles se apresentavam como ancestrais falecidos. Pois são espíritos de demônios realizando sinais que vão até os reis da terra e de todo o mundo. Busque seus sentimentos, você sabe que é verdade. Busque seus sentimentos, Sr. Vader. Nós saberemos que é verdade. Não é necessariamente o que acontece no seu cérebro, é o que acontece nos seus sentimentos. A última decepção que está chegando ao mundo é a decepção dos sentidos.
Jesus advertiu sobre falsos cristos realizando milagres épicos que parecerão vir de Deus. No final, os vencedores não basearão a realidade no que veem ou sentem. Eu vi isso grande, objeto em forma de disco, pairando. Olhei novamente e com certeza lá estava. Não será sobre quanto eles sabem, mas sobre quem eles conhecem. Ele permitiu que essa controvérsia se desenrolasse por muito tempo, e não é porque ele é preguiçoso ou porque ele é fraco, é só porque ele quer que o maior número possível de pessoas possa ser salvo e se tornar parte do seu reino eterno. As pessoas me perguntam o que eu faço, e eu digo a eles que viajo pelo mundo para trazer esperança, e essa esperança é encontrada em Jesus. Há muitas vezes em que eu tenho alegria, mas nem sempre eu tenho alegria. Eu tenho um amigo em Jesus a quem posso recorrer em oração para pedir ajuda com meus desafios e problemas. Eu sei que sem ele, minha vida estaria acabada, literalmente. Ele não se torna pessoal e real para mim, até que eu seja aquele que diz sim para ele. E é isso que o cristianismo é sobre isso para mim. É esse relacionamento pessoal com meu pai que nunca me abandonou. O que tudo aquilo nunca me deu foi amor,